Buenas, dia 1º de julho de 2020, 18 horas. Hoje um horário não tão comum da nossa live, porque a pedido do convidado, que é bem compromissado, nosso amigo Christian, que daqui a pouco deve estar chegando aí. Christian do Carmo Rios, conforme eu anunciei ali, acho que não é jogador do TED hoje, mas ele está na turma recursal, é conselheiro da ordem, foi meu colega e amigo, e ficamos amigos lá na comissão da fiscalização do exercício profissional. E então tínhamos, tínhamos que conversar sobre ética, né? E definimos o tema hoje, a defesa do advogado nos processos éticos. E, com a possibilidade de falar sobre um mercado existente aí, que é defender colegas, né? E, enfim, aspectos gerais aí dos processos éticos. Estão aguardando ele chegar para a gente poder começar a live. Talvez tenha algum problema com relação a conexões, né? Porque teve o temporal e tal. Olá, Flávio. Olá, Vive. Olá, Ana. Guardando o Christian aqui do Carmo Rios. Do Carmo Rios. E na sexta, dia 3, 18 horas também, o professor Rubim, previdenciarista, vai estar fazendo live comigo. E nós vamos estar sorteando 2 livros aí, tá? Então já fica aqui o anúncio. Depois, na segunda-feira, vamos estar conversando com a Laura. Oi, Ana. Ainda não definimos o tema e eu não fechei a agenda ainda das outras. Mas depois da Laura vão ser mais 3 só. E nós vamos encerrar essa primeira temporada desse projeto. E começar a outra depois de um tempo, não sei quanto tempo, uma semana, 2. Ó, o Dr. Christian chegou. E a próxima etapa, o próximo projeto são lives acadêmicas. Então eu vou convidar o pessoal, professores, alguns já estão pré-convidados, né? E esses professores então vão dar aula. E eu vou ser o aluno chato que vou ficar perguntando. Vamos lá, vamos chamar o Dr. Christian. Começarmos a live de hoje sem perda de tempo, porque tem conteúdo aí, como foi com outras lives aí com bastante conteúdo, a gente acabou faltando tempo. E aí, Christian, tudo bom, meu amigo? Tudo, Paulo, tudo bem? Tudo, cara. Levanta a tua câmera que tá aparecendo metade da tua testa. Só. Pois é, para mim antes estava parecendo bem. É uma Agora testa não me privilegiada, ligaram, né? Alô? me telefonaram. Ah, E aí, meu irmão, como é que estamos? tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Louco de frio, né? Que tempo maluco, né, cara? Cara, eu tô no ar-condicionado aqui, mas hoje. Só um pouquinho, meu velho. Só um pouquinho. Liga pro pai que ele não para de me ligar aqui. Meu pai me ligando. É, E então vamos falar sobre os processos éticos, meu querido. isso, é uma preocupação que a gente tem, sabe disso, mais de uma vez conversamos sobre Sim, isso. sim. Sim, E eu apoio alguns. Eu ainda não estou fazendo, não estou vendendo esse trabalho, mas eu apoio alguns colegas aí para dar uma olhada na defesa deles, dar minha opinião sobre a linha de defesa e tal, né? O que eu tenho visto, essa é Christian, uma. é muita denúncia boba que passa pela admissibilidade. Mas isso é uma crítica Sim. mais dentro do processo do que exatamente o assunto que tu vieste falar, né? Sim. A ideia é fomentar, incitar os colegas a verem essa como uma nova área de atuação do advogado. Isso, Né? Nós isso. estamos num período completamente diferente, atípico, que é essa colegas que vejo. Caiu de novo, o meu pai me ligou novamente. Sim, é um E, e, período essa, e, atípico. essa é uma, e essa é uma área que tem tudo para que os advogados se deem bem. Não enche uma mão o número de advogados que eu vejo, via no TED, vejo hoje no conselho,
com capacidade realmente de defender seus Isso. clientes, que são outros advogados. Por isso que eu não, olha, a minha experiência na ética não é pequena, já fui instrutor e tal, mas eu não me acho capacitado ainda para defender um colega, a não sei que sejam circunstâncias muito simples mesmo, mas ainda não para vender esse serviço. É um trabalho que necessita um investimento de tempo, né? Para conhecer bem as entranhas, né, do processo ético. Mas isso que é curioso, eu vejo os colegas com muito receio de atuar nessa área, quando na verdade ela é muito natural. Acho Ela é que simples e não só para objetiva, né? mim, e porque eu tenho essa vivência, e já faz muito tempo, mas não por isso. Ela é muito lógica, né? Uhum, E a defesa técnica, claro, precisa de alguns cuidados, principalmente na questão processual, mas uhum. depois que se pega um pouco esses ritos, fica muito tranquilo para os colegas advogados fazerem a defesa. E a minha Basicamente ideia, a própria jurisprudência é objetiva, né, cara? quando eu lancei esse tema para ti, a gente foi conversando algumas coisas para Uhum. construir. Minha ideia inicial era falar das áreas que têm sido fortalecidas com a pandemia, principalmente aqui no escritório, como recuperação judicial, rediscussão de contratos de energia, contratos de locação, que esse mundo todo mudou, né? Essas relações jurídicas mudaram. Mas Completamente, aí, né? quando surgiu a ideia de falar do processo ético disciplinar, que eu já estava com um pouco de resistência, tu vai lembrar que nós conversamos sobre isso, mas a ideia é Uhum. sempre não de autodefesa, e sim de mostrar para advogados que há uma área de atuação aí interessante, com uma remuneração bastante relevante para fazer a defesa de outros advogados. Uhum. A gente ainda Até tem um porque está pouco daquele em risco ranço antigo. a vida profissional do colega que está ali sendo julgado, né? Aí é que está a questão. A gente ainda O tem um bem, pouco o de bem a ranço, tutelar é importante, né? tem um ranço, né, nessa área, mas que já passou, né? Eu vejo isso como julgador, no sentido de que não dá nada, a OAB não faz nada, é corporativa. Muito pelo contrário. Muitas pessoas não sabem porque os nossos processos são sigilosos, tramitam em sigilo, então não podemos falar da existência do processo e só podemos falar do resultado do processo depois do trânsito julgado. Sim. Mas enquanto isso, há milhares de processos em tramitação Doutor na Fal, excepcional do Rio presidente aí Grande do Sul. da Advocacia Trabalhista e vice-presidente da SEDAP. Bem-vindo, meu Nosso amigo. conselheiro seccional, É, via conselheira Ana Mota também, não sei se ainda está aí, estava, não sei se ainda prestigiando está. essa conversa. É. Prosseguindo. E, Eu então particularmente conheço só um advogado, Christian, que faz isso, que é o Ferdinand, que é elogiado dentro da OAB no sentido de poder levar as teses até Brasília, né? mas tem alguns outros, mas como eu te disse, não enche uma mão. Tá? Dos que Uhum, tem quilate, pelo menos na prática que eu tenho visto e que se preocupam com defesas técnicas importantes, com o enfrentamento das questões processuais e do direito material propriamente das infrações, sejam éticas, uhum. sejam disciplinares, e fundamentalmente sustentação oral, que é quando materializa aquilo e humaniza um pouco aqueles fatos que saem, perpassam do processo e a gente consegue ter uma dimensão diferente. E aí a Mas aí importância é sustentação já essa começa atuação nas ativa. turmas aqui, né? Não, tanto nas turmas do Tribunal de Ética, né? E depois na segunda Câmara Recursão. Ou no Sim. órgão especial, Ou no órgão especial, tá. ou no órgão especial. Então a ideia é falar um pouquinho desses ritos para que os colegas tenham uma noção do que ou quais são as penalizações, para que pensem realmente como uma área Uhum. de atuação e que Ótimo. talvez valha Eu a quero, eu pena. quero te sugerir uma outra coisa. Eu tenho uma outra live já em relação a isso, a área de atuação, que é a questão do preposto, né? Que por hora ainda Uhum. está um pouco nebuloso, mas era bem claro, um mercado muito bom, que tinha advogados se qualificando para atuar como preposto mesmo. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Especialmente na Sim, justiça do trabalho. Tu sabe muito bem que é difícil de quem não é trabalhista entender como é que funciona aquilo ali, né? É mais ou menos que nem o Tribunal de Ética, assim, para quem não é especializado, no início é nebuloso, como qualquer área, eu acho, especializada que sim, tu entra, né? sim, E, sim. e então,
É muito importante isso que tu está trazendo aí para a live, tá? E espero que as pessoas aproveitem. Depois ainda fica no site lá e no YouTube, né? No meu canal. E a gente larga em Spotify aí para que os colegas possam ouvir e, enfim, capilarizar esse conhecimento aí, né? Então, Que achei ótimo. super importante e queria te dar como dica, depois, quando estiver abordando o assunto, para que a gente não esqueça, a questão do ementário. Como é que os colegas Sim. podem consultar o ementário e tal, o que é melhor de olhar, como é que são os caminhos, enfim. Toca a ficha que o assunto é teu, meu irmão. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelas penas, né? Os advogados que cometem infrações éticas, que são as que estão no Código de Ética e Disciplina, ou as infrações disciplinares, que são as que estão no artigo 34 da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da OAB e da Advocacia e da OAB, respondem quando denunciados ou quando reconhecida uma infração em tese de ofício, respondem a um processo ético-disciplinar. Nós aqui no Rio Grande do Sul não temos diferenciação do que é processo ético e do que é processo disciplinar. A seccional da OAB de São Paulo, por exemplo, tem câmaras deontológicas, que são as que discutem matérias só éticas, e tem as câmaras de matérias disciplinares. Nós não temos isso aqui, então é tudo misturado, e eu gosto de usar a expressão processo ético disciplinar, porque assim nós Uhum. temos uma unicidade de terminologia e não gera confusão. E vamos falar A, conforme a nossa experiência aqui, né? Abraço pro a Kleber da diferença... Lacoleta, Abraço, Kleber. nosso gringo querido. Julgador Tribunal de Ética agora. Esse sabe das coisas também. E aí, toca a Então, ficha. voltando, a diferença prática que nós temos de um processo puro ético e um processo puro disciplinar seria em relação ao sigilo. O Uhum. estatuto fala que o processo será sigiloso, o processo disciplinar. Então, teoricamente, o ético, de matérias apenas éticas, aquelas relações entre advogados, a relação do advogado com seu cliente ou com autoridades, por exemplo, as questões de publicidade, que nos são muito afeitas, porque fomos colegas da comissão, na comissão Uhum. de fiscalização do exercício E profissional, ficaremos que para também sempre marcados por isso. que fiscaliza a publicidade. É, hoje ainda recebi uma ligação de um colega para falar sobre isso. Não faz mais parte da Eu comissão, mas semanalmente, eu já saí da comissão eu, faz ano e meio, eu acho, né? Tá na nova gestão do Breyer. E eu continuo respondendo sobre isso. Os colegas me procuram. né, eu tô na comissão há 8 anos, acho que entrei em Tu 2012. é Então, na antigo, né? época, nós fiscalizávamos apenas o exercício profissional. Então, Uhum. os advogados suspensos ou impedidos que exerciam a advocacia, ou aquelas pessoas que não tinham inscrição e que exerciam atos privativos da advocacia. Então, nosso papel era fazer essa fiscalização e dar os encaminhamentos ao Ministério Público quando não tinha inscrição, por exercício ilegal da profissão, ou quando se tratava de advogado impedido ou suspenso, ou algum advogado que facilitava o exercício privativo da advocacia por quem não inscrito, como estagiários ou algum parceiro de escritório, Falando em nós parceiro, encaminhávamos chegou o Gustavo Rocha aí. E aí, meu irmão, como é que está? Doutora Regina braço, também. Gustavo. Segue, segue. Então, encaminhávamos ao Tribunal de Ética e Disciplina para iniciar um processo ético-disciplinar depois da admissibilidade. Então, o panorama que nós temos de quem exerce, viola uma dessas regras deontológicas, que são as éticas ou as disciplinares, é responder a um processo ético-disciplinar, cujas Uhum. penas são a censura, que no caso de primariedade do advogado ou outra circunstância atenuante, pode ser convertida em uma advertência em ofício reservado, então não fica isso na Na ficha ficha. pública do advogado, mas ele recebe uma Perde chamada a de condição de atenção primário, mal comparando, digamos assim, né? também, mas ele recebe não vou usar a expressão puxão de orelha, porque é inadequada para advogados, mas Uhum. recebe um alerta de que aquela conduta praticada foi irregular e que aquele tipo de conduta não é tolerada. Mas, como tu disseste, perde a primariedade. Né? Uhum. Nós tínhamos uma discussão em determinado tempo no Tribunal de Ética se permaneceria primário ainda, porque aquela informação não deveria aparecer na ficha, mas eu sempre trouxe à tona de que aquilo era fundamental, porque senão todos os advogados que praticam uma conduta
cuja pena seria de censura, sempre teriam a possibilidade de conversão da censura em ofício, se nós não, em ofício reservado, Sim, em porque não advertência em teria ofício como reservado, conferir, né? se nós não tivéssemos essa E conferência. aí passa a Né? ser injusto para quem realmente tem o direito, né? Exatamente. E isso tomou corpo, Paulo, quando nós começamos a fiscalizar com mais afinco a publicidade. Porque a Sim, publicidade é uma infração de natureza ética cuja pena típica é a de censura. Né? sim. Então, daqui a pouco o advogado praticava várias infrações em relação à publicidade, fazendo captação irregular de clientela, mercantilizando a profissão, e isso é o que se busca Proibir. coibir com a fiscalização da publicidade, e a OAB estaria sempre, entre aspas, também passando a mão na cabeça, dizendo, olha, não pratica Sim, isso de sim. novo. Sim, fica Então, inócuo, né? isto é importante. Um Tivemos abraço, essa doutor discussão no Anderson. passado. Tivemos essa discussão no Ó, passado, a essa Ana voltou. discussão, doutora Ana, Fica aí, uma doutora Ana, satisfação tê-la aqui nos prestigiando. querida. Então, voltando. E volta e meia essa discussão ainda retorna, mas acho que não tem mais tanta força, justamente por Uhum. causa desses argumentos. Senão nós teríamos Sim, sempre primários, né, quando se sim, sim. tratam de penas típicas de censura. E aí, E aí voltando, tu então temos soma a isso pena à de censura, morosidade necessária do processo ético, aí nós não punimos perdemos, mais ninguém, a perdemos não a ser para falhas graves. efetividade na fiscalização e no Sim. controle da própria atividade Só para a gente honrosa que é a contextualizar, advocacia. Cristian, na história, né? Quando o Dr. Martinez, então, assumiu a Cefep como presidente da Cefep, que ela passou, então, a cuidar do exercício profissional e também da questão da publicidade. Não, precisamos voltar um pouquinho. Quando hoje desembargador Sérgio Blatz era presidente da Comissão de Fiscalização, foi feita uma parceria entre a Comissão de Fiscalização e o Tribunal de Ética e Disciplina, aí sob o comando do Dr. Sérgio Martinez, Uhum. para que a Que era a Comissão de comissão especial, Fiscalização onde eu participava com ele. não era ainda. A Comissão Especial veio a ser criada depois. Mas para que a Depois com o Dr. Martinez. Comissão de Fiscalização chamasse os advogados para fazerem um termo de ajustamento de conduta. Uhum. Tá? Martinez ainda estava no TED, Sérgio Blatz era o presidente da Cefep. Então nós fazíamos, e quem era responsável por isso era o Dr. Ivelton Saião, que era o vice-presidente Conheci, tive o da prazer de Comissão de conhecer. Fiscalização. Foi um dos colegas que me convidou a integrar a Comissão de Fiscalização. E então Pessoa fazíamos um muito termo de distinta, ajustamento de né? conduta. E Camarada qual era? distinto. Muito. Um fidalgo. E por que se fazia o termo de ajustamento de conduta? Que é um assunto que eu acho que é importante nós tratarmos no decorrer dessa conversa. Também acho. Vou tratar isso como uma conversa, justamente para a gente ir trocando ideias e Não, mas surgirem a ideia dúvidas. das lives é essa mesmo, é ver o amigo, Aí, bater um papo com aquilo que tu conhece e aprender contigo. e aí, não sei se eu tenho capacidade para ensinar, mas posso Ah, que transmitir isso, um pouco do Cristian. conhecimento que eu Não tenho. seja modesto, tu é o cara. Além de lindo, né? Ainda bem que só tu tem essa visão. Voltando então, Paulinho. Siga. Não fica Então, sem jeito. não, para me deixar sem jeito é difícil. Eu sei. Então, a Comissão de Fiscalização fazia um termo de ajustamento de conduta que era fazer com que os advogados repensassem aquela publicidade irregular, e não era uma atribuição típica da Cefep, porque regimentalmente não tinha isso dentro das atribuições. A doutora Ana está falando da minha modéstia. Ah, estão pegando no teu pé agora. O Gustavo também tá Os chorando. amigos vão me elogiar, óbvio. Isso que o pessoal da Serra tá quietinho, quando eles começam a entrar nas conversas, assim, é de derrubar o cara. Isso, o Kleber começa a falar junto com o Baldasso quando começa a beber. O Dante, a mulher não deve ter. O Dante, a mulher não deve ter deixado ele ligar o celular. Não, depois daquilo que aconteceu na tua live. O Felipe também, Poçamai, é outro. Então, o que acontece? A ideia do termo de ajustamento de conduta, que não era uma expressão típica nossa, mas que servia aos propósitos, era alertar o advogado de que aquela publicidade era irregular e ele se comprometia a tirar ela de circular. Estou nos primórdios, antes dessa nova formação da Cefep. Tá. E fazer com que
e isso cabe no nosso tema, porque isso evitava um processo ético-disciplinar. Uhum. Então essa era Esse assunto foi a questão. requentado e a Isso, gente precedente. gostou com muita simpatia. Então, o advogado assumia aquele compromisso, tirava aquela publicidade irregular de circulação e se comprometia a não praticar mais nada. Então, Ele não precisava iniciava, provar que não estava não, mais inici- praticando. não precisava e não e assumia o compromisso escrito. Isso Tá. fazia com que não iniciasse um processo ético disciplinar. Então, depois se criou essa comissão especial, da qual o Dr. Sérgio era o presidente e tu foste um dos integrantes, que Uhum. começaram a efetivamente e pontualmente fiscalizar só a publicidade. Isso. Antes, a Nem responsabilidade, a competência. fiscalizava quase, a gente começou estudando o tema. Ainda as reuniões eram lá naquela antiga sede da OAB Serviços, ali no lado do Fórum Central Antigo. A Cefep era lá também. Porque via de regra uma infração de publicidade que já era prevista no provimento 94 de 2000, que ainda está em vigor, deveria ser feita esta fiscalização através da instauração do processo ético disciplinar, seja OAB de ofício, seja através de denúncia de algum colega. Então Beijo para Renatinha Bittencourt. estas formas de lidar com este assunto, né? A partir da primeira gestão do presidente Ricardo Breyer, se fortaleceu a comissão de fiscalização, o Dr. Sérgio Léo Martinez virou o presidente, então uniu-se o que era a fiscalização do exercício profissional com a comissão especial de publicidade que se tinha, e incrementamos isso no regimento interno da OAB, da seccional, a competência da Cefep de também fiscalizar a publicidade. Esta era uma preocupação que eu tinha, sempre fui muito legalista e ainda sou, de termos uma base legal para aquela competência fiscalizatória. Então isso foi feito na revisão. Basicamente, metade de nós era estudo, né? Estudo sério. Eu E aí tive se a juntou com a grata surpresa fiscalização. de ser convidado a secretariar a comissão junto com o Dr. Martinez, que foi nessa gestão, primeira gestão do Breyer, que eu estive junto. E a gente fez um belo trabalho, né? É verdade. Foi a base do que temos hoje, né? E eu acho que essa evolução é constante, porque nós sempre, como todo poder fiscalizador ou órgão fiscalizador, sempre estamos atrás da realidade que está acontecendo. Então, novas A gente busca efetividade, novos né, fatos Cristian? vão surgindo e nós vamos readequando a forma de fiscalização e vendo se aquele fato típico jurídico que está acontecendo infringe alguma das nossas normas ou não. Então, criamos uma nova comissão de fiscalização do exercício profissional, então acumulando a fiscalização da publicidade, com o papel de, pontuando a questão da publicidade, encaminhar para os processos éticos disciplinares aquilo que nós instruíamos. Eu sempre disse, e sempre nas palestras que estava dando no interior, ou falando com os colegas novos, e ainda continuo com essa ideia, de que o papel da comissão de fiscalização em relação à publicidade é a de uma delegacia de polícia. Nós não julgamos nada ali, nós simplesmente instruímos os processos para que alguém julgue. E este alguém é o Tribunal de Ética e Disciplina. E as comissões de fiscalização... para Keila Amorim, presidente de Sapucaia, e entrou também aqui a minha irmã, Mariana, Dr. Carlos, que é os que eu identifico o nome, tá? Senão a Renatinha Bittencourt, enfim. Senão não consigo chamar. Boa noite, querida. O Gustavo falou não sei o que do tic-tac. O que tem o TikTok? Gustavo, esclarece aí. Segue aí para nós, Christian. Me perdi onde que eu estava. Estava falando da fiscalização. No quanto a gente evoluiu nas formas de fazer a fiscalização, né? Tanto que a gente inaugurou nessa gestão a interiorização no sentido de evitar que a gente precisasse notificar colegas. A ideia de ensinar e de ter o caráter educativo da pena, né? Não, e o caráter educativo do nosso papel de comissão de fiscalização, instruir os colegas. A nós dói muito fiscalizar e apontar um erro e depois ver um colega punido. O nosso papel é fazer com que a advocacia seja exercida com honradez, com a nobreza que lhe é inerente. Eu sou como é que chama quando o soldado foge do quartel? Desertor.
sou um desertor da ética, tá? Mas eu tenho um histórico que eu respeito muito e me orgulho de ter tido. E eu tenho um orgulho danado de vocês que continuam persistindo trabalhando na ética, porque é um trabalho desconfortável. E é Espero que um trabalhoso. desertor de atuação na área da ética e não um desertor da ética. Não, na E isso não atuação condiz dentro com da o teu OAB com a perfil ética. E é possível que também. eu volte um dia, porque eu tenho muita simpatia por esse trabalho. Ele é penoso, ele nos custa, ele é ruim de fazer, né? Mas a ética E a gente é permeia as criticado por fazer o nossas. certo, porque a ética é o pilar da prerrogativa. A ética permeia todas as nossas Obrigado, Gustavo. relações. Né? Ó, chegou a gente da Serra aí, ó, Taiguara. Certamente o que tu está falando é da fiscalização da conduta ética. Né? Isso, Então, exatamente. na comissão de fiscalização, a pedido do presidente Breyer, nós criamos um instrumento que seria o termo de ajustamento de conduta. Nem em todos os lugares Começou isso está como um sendo aplicado. TEC, né? Era TEC que a gente chamava, era termo de. Não, toque. Termo de orientação de conduta. Depois mudou para TAC. Lembra? O que consta na resolução é TAC. Né? Isso. E É amadurecido. justamente para evitar o processo ético-disciplinar e dando autonomia aos presidentes de subseção e ao presidente em Porto Alegre, no caso da comissão de fiscalização, da diferenciação entre grandes condutas ou condutas graves em relação à publicidade irregular, de condutas simples que mereciam apenas uma chamada de atenção no colega e o compromisso Uma dele de não orientaçãozinha, às reiterar vezes, aquilo. né? E que pode acontecer com qualquer um. Né? As Isso. redes sociais Embora alguns são colegas muito. se ofendam, né? Eu já ganhei casca por ter chamado no Messenger um colega muito experiente, enfim, dizendo, doutor, o senhor publicou aí o seu escritório como uma forma de propaganda, isso é vedado, o senhor vai acabar se incomodando. E ficou pé da vida comigo, né? Assim O como Baldasso já fazia muito isso, de publicar em Baldasso se cima de incomodou recentemente. comentar em cima de Ah, não, publicações mas eu não a, fiz a isso, eu chamei no privado. infração normativa. Uhum. É. Eu fiz isso já com o Baldasso também, mas nesse caso chamei no privado. E eu chamei uma outra colega que também se ofendeu uma vez, achou que eu tinha denunciado ela, e ninguém tinha denunciado ela, eu só estava orientando, olha, alguns entendem que se tu botar, até não tinha muita certeza, ela botava no cartão, vamos dizer assim, advocacia para idosos, tá? Uma coisa, né, mal comparando com isso. E ela achou que estava sendo denunciado, ficou muito brava comigo, quase que rompemos a amizade e tal, mas eu como amigo eu não consigo me furtar de orientar as pessoas e olha, tu não faz, tu vai te incomodar, né? Eu Cada um recebe um jeito. acho muito curiosas essas reações, porque na verdade a conduta equivocada é de quem está praticando o ato, não de quem está fiscalizando. Né? Então eu não E tenho não, pior ainda, eu estava dando dica falso fora da pudor comissão. nenhum em relação a isso. Sim. Né? Então, voltando ao grande cartório de instrução, entre aspas, não confundindo com o cartório de instrução do TED, mas a instrução que se faz na comissão de fiscalização, este é o papel de identificar essas publicidades irregulares ou exercício ilegal da advocacia por advogados que estão impedidos ou suspensos, ou quem facilita, e encaminhar ao Tribunal de Ética e Disciplina para, assim entendendo o seu presidente, a instauração de um processo ético-disciplinar. E aí chegamos ao processo ético-disciplinar. Isso. Né? Então, Eu ia te recomendar que já foi meia hora, né, de live. Nós vamos ter que entrar no teu assunto agora. O processo, a gente estava no assunto apenas dando a base, né? Então, o processo ético-disciplinar, ele inicia de duas formas diferentes. Através de uma representação, que é quando alguém, seja um cidadão comum, uma autoridade ou algum advogado, representa a OAB se identificando e relatando os fatos que, em teoria, podem constituir uma infração ética ou uma infração disciplinar. Então, para este tipo de start inicial de um processo ético-disciplinar, que ainda não o é feita uma admissibilidade. Né? E a admissibilidade verifica, está lá no artigo 57 do Código de Ética e Disciplina, apenas a identificação da pessoa, porque não pode ser a representação não pode ser anônima, e não pode ser anônima porque o acusado tem o direito de saber quem é seu acusador e, eventualmente, alegar alguma motivação que não a legítima para aquele ato. Né? A descrição dos fatos de uma forma que seja possível compreender que aquilo constitui uma infração ética ou uma infração disciplinar.
Além da Em tese, né? assinatura, eu acho que tem mais alguma coisa. Estamos Sim, no em momento de tese se identificação enquadraria em dentro tese. de alguns artigos de ética. Uhum. E aí Exatamente. está a E crítica de aí, vários colegas, porque o exame de admissibilidade pela divisão do trabalho voluntário geralmente é feito por colegas com pouca experiência na advocacia. Então, o e pessoal é da área verdade isso. trabalhista, por exemplo, que tem muito momento da verdade, né? Na trabalhista a gente tem muito embate e muitas vezes alguns com os juízes. E o pessoal que já é mais de embate já fica meio que marcado pelos juízes, acaba tomando um monte de ofício na ordem e a ordem vai se preocupar primeiro em investigar a questão ética do advogado para verificar a razão dele e ele tendo razão depois vai verificar a questão do juízo. Né? Em tese é isso que acontece. E aí o pessoal fica pé da vida com a gente. Mas faz parte do rito, não adianta. É, Estamos numa profissão, como tantas outras, que existem regras de conduta e essas regras são verificadas. Então, é. responder a um processo ético-disciplinar, embora seja desconfortável para qualquer pessoa, faz parte da profissão. Né? E Sim. isso só Eu acho acontece que em muitos se profissões sentem envergonhados, mas é bom que que saibam que isso são não circula na regulamentadas. casa, né? É, É é, bom que saibam que não é assim, nó- fulano tomou um processo ético. Isso é tudo feito com muita reserva, né? Nós temos Não- algumas dissonâncias entre o momento de aferição dessa responsabilidade. Eu vou falar disso logo em seguida, que é o caso de Tá. arquivamento liminar e indeferimento liminar, Uhum. né, para que o advogado não fique sangrando até o final do julgamento de mérito. Sim. Mas vamos avançar aqui ainda na admissibilidade. Ok. Então, é feita a admissibilidade apenas quando há uma representação que vem externa. Tá? Uhum. Então, feita essa avaliação de admissibilidade, ali é caracterizado, e hoje, normalmente não, é feito por um relator nomeado para fazer isso, né? Alguém do cartório de instrução, ou nas subseções, um conselheiro subseccional, faz os exames adequando aqueles fatos narrados à nossa norma e fazendo uma inter-relação com alguma infração. Então, sempre Uhum. referido de que, em tese, aqueles fatos que são relacionados pela parte denunciante constituem uma infração ética. Vou dar um exemplo. Um advogado que assumiu o patrocínio de uma causa que já tinha um outro procurador constituído, né? Dr. Newton Giuliani, meu colega no Tribunal de Ética, sempre dizia, o advogado bicão, que já chega normalmente no Uhum. final do processo, próximo de expedir um alvará, O atravessador faz de o, procuração. faz, o, faz o canto da sereia ao cliente, dizendo que o advogado dele é ruim, que o processo está muito demorado e que ele vai resolver rápido. E Uhum. de fato ele E resolve quem de nós não rápido no recebe tempo. esse tipo de cliente pedindo, Porque, ai, doutor, eu acho que o meu advogado está muito enrolado e alguns se aproveitam. Só que agora piorou, Cristian. Tem empresas escritórios especializados nisso. é verdade. Os caras estão atravessando procuração direto. E Foi fazendo isso eles com o uso de robôs. com Mas o uso de vamos lá. Então, robôs. este é um dos exemplos. Então, o advogado aceita a procuração de um cliente que já tinha um advogado constituído no processo, sem comunicar esse advogado com antecedência ou sem a revogação do mandato. Esta é uma Uhum. infração ética, cuja pena é de Sim. censura. Então, por exemplo, este é um dos exemplos. Então, essa representação normalmente vem do advogado que foi prejudicado, mas também vem do juiz, ou eventualmente de alguém que teve conhecimento disso. Nós não temos, no nosso Só para processo, nós. legitimidade, nós não temos legitimidade ativa para fazer a denúncia. Isso é Sim, irrelevante. entendi. Ex officio, né? Só para nós, para não faltar tempo depois, contextualizar essa questão da denúncia. Materialidade é importante nessa questão É, da denúncia, né? é, é, é em parte, tá? Às vezes o cliente que denuncia o advogado não tem acesso a todas as informações, tá? Uhum. Mas cabe a ele indicar aonde essa prova Proporcionar. pode ser colhida, tá? Mas isso Certo. não é motivo para irresponsabilidades, tá? Uhum. E aí eu quero passar da admissibilidade e a gente precisa avançar, senão não vai dar tempo para a gente conversar. Sim. Então, feita a admissibilidade, dizendo, ó, os fatos são esses, o advogado, por exemplo, levantou recursos e não me entregou, isso está no processo, eu não tive acesso, mas há algum indício de prova, né, em que a OAB, Não durante a caminha. instrução, pode fazer e deve fazer esse levantamento, né, isso Baixar a vem aos autos. inteligência, né? Então, quando o relator da admissibilidade identifica isso, ele descreve os fatos e diz, ó, em tese, a infração, o artigo tal e tal e tal. Então, Uhum. isso vai para o presidente ou do Tribunal de Ética, quando acontece em Porto Alegre,
ou o presidente da subseção quando é no interior, para instaurar o processo ético-disciplinar. Mas vamos fazer um corte. Esta é a forma de início do processo por representação. Há os casos em que o processo inicia ex officio, dentro do poder de fiscalização da OAB, em que identifica uma irregularidade, seja de publicidade, seja alguma matéria disciplinar ou outra matéria ética, em que é identificado ali e não há exigência do código para admissibilidade. Nós entramos há um tempo atrás numa discussão sobre isso, e a minha opinião, e tenho muita clareza nisso, de que quando é ex officio não precisa disso, porque eu não preciso ver os requisitos do 57, eu não preciso ver se está identificado o denunciante, entre aspas, porque será o presidente da OAB, seja da subseção, tá seja da seccional. No ofício, como diz, né? Se tem assinatura ou não, isso é irrelevante. O que eu preciso é ter os fatos descritos de uma forma que seja possível compreender que aquilo, em tese, constitui uma infração ética ou disciplinar. Então, instaurado o processo, ali começa a correr o processo ético-disciplinar de fato, onde o relator vai mandar, e ali começa a correr o prazo prescricional. Ou melhor, houve ali uma interrupção do prazo prescricional, e já adianto, o prazo prescricional é de 5 anos. O prazo começa do conhecimento do fato. Começa a correr, não é do conhecimento do fato, do conhecimento oficial pela OAB. Então, através de um carimbo de recebimento da representação, o prazo de 5 anos começa a correr, ou através, por exemplo, se é um ato de fiscalização da comissão de fiscalização, a partir da instauração do processo na comissão de fiscalização, ou autuação. Então, ali é o conhecimento oficial do fato. Este prazo prescricional se interrompe, zera, com a instauração do processo ético-disciplinar. E se instaura tanto quando é de ofício, quanto quando é mediante representação. Só para não nos perdermos também, que é importante salientar, tu falou, essa questão é uma questão de censura. Tudo bem, censura parece uma pena branda, mas a repetição da pena branda vai causar uma pena mais... Vou chegar lá. Tá? Então, iniciou o processo com a instauração, processo de fato, cabe ao relator nomeado no interior, tem que obrigatoriamente ser um conselheiro, e aqui é um relator do cartório de instrução, que hoje está dentro do Tribunal de Ética e Disciplina, determinar a notificação do representado para apresentar defesa prévia. Tá? Antes disso, tá? Só para não perder, que era aqueles casos que eu falei de o advogado ficar sangrando mediante a denúncia, feita a admissibilidade, antes da instauração, no momento em que o presidente avalia a instauração, o presidente do TED ou o presidente da subseção, quando não estão presentes os requisitos de admissibilidade, ele pode determinar o arquivamento liminar daquela representação. Ou seja, o processo nem inicia. E o arquivamento liminar, eu conversei isso com a Keile um tempo atrás, logo que ela tinha assumido, tinha dúvidas. O arquivamento liminar, onde não há processo ético-disciplinar, não precisa do aval de ninguém. Nem do presidente do TED, nem do presidente da OAB. Diferente do indeferimento liminar, que vamos falar a seguir. Eu me confundia com isso. Aquela representação não tem os requisitos de admissibilidade, ela é natimorta. Mas pode o relator, durante a admissibilidade, quando ele não se acha convencido daqueles fatos, ou não são claros, ele pode notificar o representante para que esclareça aqueles fatos ou que traga alguma outra prova. Né? Nós não somos um tribunal de inquisição. Né? Tribunal no sentido lato falando. Não é porque algum cliente bomba está descontente com seu advogado, ele vai representar na OAB como uma forma de coerção ou de ameaça, que a OAB vai instaurar um processo. Isso é importante, os presidentes de subseção terem essa clareza, assim como no Tribunal de Ética. Então não se instaura esse processo, simplesmente ele é arquivado porque ele é natimorto. Mas, por exemplo, como é que fica a questão do cara que quer, o camarada que é leigo e tal, e ele tá nessa situação aí de sacanear o advogado, sabe? Mas que daqui a pouco ele tem chance de comprovar isso através de testemunha. E aí com arquivamento liminar. Aí que está a sensibilidade de quem está fazendo a admissibilidade. Tu tocaste no ponto. Muitas das vezes a admissibilidade é feita por quem não tem experiência. Este é um problema que nós temos. Né? Eu sempre digo como julgador, e eu sempre fui julgador, nunca fui instrutor. Então, dentro de um iter processual, eu sempre estive no final do processo, mas não hierarquicamente numa posição superior.
E eu sempre disse que o papel mais importante era do instrutor, porque ele colhe provas com a isenção de quem não vai julgar. E aí que está o grande problema. Muitos instrutores vestem a capa de julgadores irregularmente e equivocadamente, achando que eles têm que ser imparciais, quando na verdade eles são os mais parciais de todos, e não é pendendo para um lado ou para o outro, é pendendo para o esclarecimento daquele fato. Tá? Vou chegar lá no instrutor. Eu vejo um outro problema aqui, que muitas vezes a tarefa é distribuída por maturidade, mas tu muitas vezes pode fazer 2 ou 3 etapas do mesmo processo ético e fazer o relatório final, o parecer. E o parecer é uma forma de julgar. Não, é uma forma de opinar, assim como o delegado de polícia, ele opina no final de um inquérito. Dizendo, eu tenho materialidade, eu entendo como tendo a materialidade, entendo como ter autoria, encaminho. No caso do inquérito policial, a doutora Ana pode me corrigir porque eu não sou um advogado criminalista, mas ele opina e vai para o Ministério Público para denunciar ou não. Nós não temos este papel da denúncia no sentido de um processo criminal, né? Mas nós temos este indicativo. E por que? Eu não queria antecipar as coisas, para a gente ter uma lógica no raciocínio. Então, deixa eu seguir da onde eu parei, que é a notificação para a defesa prévia. Então, eu vou ter que te deixar falando, senão vai faltar tempo, cara. É tudo contigo, toca a ficha. O relator instrutor, ele vai notificar, depois da instauração, notificar o representado para apresentar a defesa prévia, que de prévia não tem nada. Na minha visão, como civilista, talvez no crime seja diferente, mas não tem nada de prévia, aquela é a defesa que ele vai fazer, então é uma contestação. Os colegas civilistas já entra no mérito. Fica mais fácil de entender. Aquela é o momento em que ele vai fazer a defesa dele. Então, na defesa prévia, ele vai defender, rebater aqueles argumentos do denunciante ou da OAB ex officio, que estão lá materializados na instauração, e vai apresentar as provas que ele tem, indicar as testemunhas ou indicar onde estão as provas. E naquele momento, se o relator instrutor se convencer de que aquela tese ela é forte, no sentido de que realmente aquele fato não aconteceu. Vou dar um exemplo que para mim é muito típico. Advogado que foi denunciado pelo juiz por ter retido abusivamente os autos. O tipo é reter abusivamente os autos que lhe foram confiados em carga. Cortou a tua última frase, fala de novo, Christian. Tá. O tipo infracional é reter abusivamente ou extraviar autos que lhe foram confiados muito comum. em carga. Tá? Os juízes denunciam muitas vezes o advogado através de ofício, dizendo que o advogado reteve o processo por 3, 4, 5 meses. Tá? E não foi nenhuma, nem 2 vezes que eu julguei processos em que aquele processo estava em carga com o advogado, se tratando, por exemplo, de um inventário que já estava arquivado, então não tinha nenhum interesse das partes, ele apenas ficou com o processo por largo período de tempo. Tá? E aí é irrelevante o tempo que ele ficou. Tá? O advogado tem que ser notificado antes para devolver, mas vamos pegar um caso bem escatológico. Era um caso desse, o processo já estava arquivado, ele ficou 4 meses e ele não foi intimado a devolver. Seja por nota de expediente, que para mim é suficiente. Nenhum prejuízo processual, muito menos um desobedecimento. Processual. Tá? Não há, na minha visão, e estou falando de uma forma muito genérica, o caráter subjetivo que é a abusividade na retenção dos autos. Tá? Então, ele prestando essas informações na defesa prévia, se o relator instrutor se convencendo de que ali não está presente uma infração ética nem disciplinar, ele opina desde ali, sem o alargamento da instrução, pelo indeferimento liminar da representação, ou do processo ético-disciplinar. Tá? Este parecer opinativo dele, agora, ab início, passa pelo presidente da subseção ou pelo presidente do Tribunal de Ética, mas vamos à subseção, tá? Passa pelo presidente da subseção, que concordando, como o processo já foi instaurado, diferentemente da admissão, ele não tem autonomia para arquivar esse processo. Ele concorda, ele dá o aval homologando aquele parecer opinativo de indeferimento liminar e manda ao presidente da seccional para que ele faça uma outra homologação, concorde com isso. Neste caso, o processo é arquivado em decorrência de um indeferimento liminar. Meu irmão, só uma questão de ordem. Nós temos 15 minutos só de live. Eu vou te sugerir que tu pegue assim, faça um apanhado geral dos tópicos da defesa
e te Vamos convidar já tocar. para o próximo projeto para tu dar uma aula de 45 minutos sobre o processo ético disciplinar, que é um projeto acadêmico que vai nascer depois de mais uma meia dúzia de lives desse aqui. Esse projeto eu já estou desenvolvendo, não consegui tocar adiante, já falei com alguns colegas para ministrarem algumas aulas sobre Ah, isso, não mas sabia? Não sabia. a minha Não, esse meu vai atividade ser profissional diversificado. Cada professor vai falar não me sobre um impediu. tema que ele apraz e vai aprofundar ele em 45. Mas toca a ficha É, aí. eu falei sobre esse assunto numa subseção e estava lá o colega Alexandre Petri, da ESA, e disse, Uhum. pô, quem sabe a gente fala alguma coisa, e ficou a ideia de montar um curso, ele pediu para montar um projeto e eu não consegui Uhum. me organizar, Eu nem porque sabia disso. atividade Não, profissional esse meu muito projeto é meu intensa. mesmo. Eu quero. É dentro daquela ideia de montar uma videoteca interessante, Sim, mas essa eu sim. quero técnica. Não, Mas uma não, coisa não não assim prejudica a com essa outra, não nossa pode. informalidade. Sim, eu acho que as coisas se Toca a ficha. acumulam e estamos juntos Acho que sim. nisso. Então, indo, tá? Passou do indeferimento liminar, se não for o caso, vai à instrução. E aí é o papel do relator e instrutor ir atrás das informações. Por exemplo, se não veio no ofício do juiz a informação da carga, ele notifica o cartório judicial para que apresente a nota de carga do advogado, a intimação do advogado, veja se Uhum. houve prejuízo a alguma das partes. Este é o papel da instrução, ir atrás da Mas aí, investigação. atenção, se Tá? não Então for ele. feito isso, o advogado que faz a defesa tem que se atentar para que seja feito isso. Porque senão pode Aí é o gerar papel de nulidade. defesa, né? O que a gente está É, aqui é querendo instigar os advogados a fazerem isso em defesa isso. dos colegas, né? Não autodefesa, que é sempre Uhum. complicado. Não, Às não, é vezes tem justamente validade. isso, mas quem vai fazer a defesa vai ter que verificar lá da admissibilidade em diante se não tem nenhuma falha no sentido de buscar nulidade, né? E nós É o papel tivemos da defesa. num grande período, e eu acho que isso não é culpa de ninguém, é questão de amadurecimento da instituição, né, dessa área, aquela ideia de que não dá nada. Então eu compunha Uhum. a primeira turma do Tribunal de Ética, que mais de uma vez eu ouvi que era conhecida como a Câmara de Gás, né, porque nós Uhum. não deixávamos passar nada lá, e não era o prazer de condenar os colegas, Não, muito pelo contrário, amadureceu ali. era o cuidado que nós tínhamos com o processo e com as condutas dos advogados. Então, Uhum. nós não queríamos, como paradigmas que criávamos, né, que os advogados que praticavam irregularidades saíssem impunes, para que a instituição Claro. e a advocacia, acima de tudo, não tivesse essa pecha de corporativista. Então, Uhum. encerrada a instrução, dentro disso, oitiva de testemunha quando é o caso, levantamento dessas provas, o relator instrutor produz um parecer preliminar, que de preliminar também não tem nada, ele acaba aquela fase opinando se ele acha que aquele advogado acusado de fato praticou aquela conduta ou não. Hoje é só isso, antigamente Certo. ele ainda opinava por uma pena. Tá? Uhum. Isto nas Ah, subseções saiu isso? Bah, que conforto. saiu e nós tínhamos muitos erros. Às vezes a conduta era típica de censura e opinavam porque o relator instrutor achava que aquilo era muito grave, que deveria ser o caso Uhum. de suspensão ou de exclusão, Objetivamente, e né? de fato não era, atrapalhava as coisas. Né? E Certo. este parecer não é vinculativo a quem vai julgar, só quem julga, em primeira instância, é o Tribunal de Ética. Então ele é apenas opinativo e depois se verifica. E ele opina porque ele está perto da prova, isso é importante. Né? Assim como nós temos, e vou falar do que eu conheço do processo civil, o esforço para que o juiz que instruiu sentencie, né? Nós temos uma Juiz parte disso natural, né? fazendo algumas mesclas. Princípio do Né? juiz natural. É o princípio da instrução, né? Do julgamento por quem instrui. O juiz natural é o sorteio do juiz. Mas, Ah, tá. voltando. Então, ele opina sobre isso, esse parecer nas subseções tem que ser homologados, isso é um requisito formal importante. Se não foi homologado, anula o processo e volta, homologado pelo conselho subseccional, concordando com aquele parecer ou não. Se não concordarem, nomeia-se outro relator para produzir um outro parecer. Né? Isso o presidente da subseção faz, e aí o processo sobe ao Tribunal de Ética. No Tribunal, pensei da forma antiga, tá? Ainda depois do parecer preliminar, é permitido agora, de uma forma acertada, de acordo com o novo Código de Ética e Disciplina, as partes, tanto o representante quanto o representado, produzirem razões finais. Isso é essencial. Antes eles Isso é produziam muito razões bom. finais depois da instrução e antes do parecer opinativo. Então o advogado não tinha como conhecer o parecer opinativo antes da sessão de julgamento, só conhecia na sessão de julgamento, tinha que fazer sustentação Sim. oral lá. Então agora ele conhece e ele pode atacar com argumentos aquele parecer opinativo. Olha,
O relator Sim, instrutor disse que eu sou culpado e não tem prova para isso. é um passo, E aí sobe ao importante TED. no direito de defesa, né? É um passo importante. Completamente, completamente. Faz parte do Pode morrer ali a contraditório, história faz praticamente. parte do contraditório. Morrer os argumentos, não o processo, né? Com E aí o certeza, faz processo parte. sobe ao tribunal de ética, onde lá o advogado tem a oportunidade de apresentar sustentação oral. Mais uma oportunidade para os advogados que queremos formar façam a defesa de outros advogados. E a importância, eu que trabalho muito no tribunal, e um dos meus dos trabalhos aqui no escritório é auxiliar outros colegas advogados nos tribunais, né? Colegas que não se acham preparados a despachar com o desembargador, ou fazer sustentação oral, apresentar memoriais, ou colegas do interior que têm essa dificuldade. Então, isso é comum aqui no escritório, a contratação para fazer esse tipo de serviço. Então, o que eu quero, e tive muito pouco nessa experiência no Tribunal de Ética, foram também muitos anos, acho que 4 ou 5, de os advogados fazendo a sustentação oral. Mais de uma vez nós mudamos na primeira turma o pensamento em razão da sustentação oral, porque nos deu highlights de fatos, e não é um teatro, mas fatos, que nós verificávamos no processo e mudávamos de opinião. Então, julgado no Tribunal de Ética o processo, e na hipótese do advogado ser condenado, ainda cabe recurso, que é o recurso ordinário, que vai à segunda Câmara Recursal, né? Que hoje eu faço parte, então não faço mais parte do Tribunal de Ética. Vou falar das penas ainda, Paulo. Tá? Promovido, Lembrando aos colegas que suspendeu, interrompeu a prescrição lá com a instauração do processo. E foi correndo todo esse tempo sem nova interrupção. Se não houver nulidade, ele está valendo. Essa interrupção só acontece de novo com a decisão condenatória de órgão da OAB. No caso que a gente está falando aqui do Tribunal de Ética. Então, se o Tribunal de Ética condenou, interrompe de novo. Tá? Se não condenou, não interrompeu a prescrição. E aí não é raro passarem os 5 anos. Às vezes a gente tem muito problema em subseção, e os presidentes de subseção, ou os conselheiros de subseção aqui, não me queiram mal, mas eu vejo isso como julgador. Nós ainda temos muitos problemas, como tivemos no cartório de instrução também, numa outra gestão. Subseção é muito complicado, tem toda uma questão de convivência. Parados. Tá, vamos tocar porque eu estou preocupado com o tempo. Então, só temos 8. Vai à segunda Câmara Recursal, em que o advogado também pode apresentar memoriais, falar com os julgadores e apresentar a sustentação oral. Condenado ali o advogado de novo ou não, pode haver o caso de recurso ao órgão especial. Eu faço uma referência muito, muito prática do recurso ao órgão especial como um recurso ao STJ. Tá? Tem que ter uma violação de alguma norma, código de ética, algum provimento ao estatuto ou termos decisões não unânimes. Tem que haver alguma violação ali. Tá? E aí vai ao órgão especial. Tá? Havendo condenação ali também ou não, ainda cabe recurso aí ao Conselho Federal. Tá? Então, e cabe recurso para a Justiça geral, comum? Não na via ordinária. Né? E via de regra, há advogados que fazem esse expediente, principalmente em exclusão. É muita discussão de competência, né? O que eu tenho visto é, pelo menos, liminares não se concedem. Há um processo que eu estou acompanhando de um ex-médico que pediu inscrição e que não foi admitido, que recorreu ao justiça comum. Gustavo também acompanha. Houve, em primeiro grau, a sentença foi de improcedência. Ele queria uma inscrição compulsória. A OAB entendeu que ele era inidôneo para estar em nossos registros e ele está recorrendo isso na Justiça Federal. Vou falar das penas antes que o nosso tempo acabe. Não te preocupa muito com as penas, porque só tem 7 minutos. Se tu aceitar, a gente faz uma live lá naquele outro projeto só das penas. Deixa eu falar, porque a pena é importante e aí que eu acho que cabe a contratação de um advogado. Quando a pena é de censura, muito pouco provavelmente um advogado vai querer contratar outro advogado e ele pode se arriscar a fazer a defesa. Mas nós temos, dentre as penas, então, a censura, a suspensão do exercício profissional, que vai de 30 dias a 12 meses, e a exclusão. Então, ainda que o fato praticado seja de pena típica de censura, a reincidência em infração ético-disciplinar, por exemplo, de censura, pode fazer com que o relator no Tribunal de Ética converta aquela pena que originalmente era de censura em suspensão do exercício profissional. Então o cara praticou uma irregularidade em publicidade, ele levou uma censura ou até uma advertência em razão da conversão.
porque era primário, por exemplo. Numa reincidência, o relator pode, e normalmente tem feito, convertido aquela pena de censura em suspensão do exercício profissional. E aplicou uma suspensão de 30 dias a 12 meses, que pode ou não ser acumulada com multa, assim como pode ser a censura. Eu, no Tribunal de Ética, quando a publicidade, por exemplo, que a pena é branda de censura, mas a publicidade era grave, nós sempre na minha turma aplicávamos a pena pecuniária, de multa que vai de 1 a 10 anuidades, né, para que o camarada... Melhor maneira de aprender. E coíba realmente aquele tipo de infração. E aí temos a suspensão, que o advogado vai deixar de trabalhar. Sim. Por causa de uma infração. E aí, a sociedade advocatícia também, que é uma coisa que não vai dar para abordar hoje. Também pode ser punida. Tá? Mas deixa eu avançar no que é o mais importante. Né? E ainda vamos trabalhar com a ideia da publicidade ainda. Então foi condenado uma vez, na segunda converteu em aquela pena foi uma nova infração, né? A pena foi convertida em suspensão. Quando há 3 suspensões do exercício profissional, obrigatoriamente inicia um processo de exclusão do advogado dos quadros da OAB. Ele vai deixar de ser advogado se essa pena for aplicada. Então o que acontece? Fez uma publicação no Instagram ou no Facebook que era irregular, foi punido com censura ou advertência. Esta pena, num outro caso também, que ele achou que não ia dar nada, né? Aí a pena foi convertida em suspensão do exercício profissional. E daí vieram mais 2, 3, 4 publicações, ele pode vir a ser excluído. E aí é quando o advogado está desesperado e vai atrás de um advogado para defendê-lo, que conheça os meandros. É tarde, porque ele poderia ter discutido isso antes. Então, este é o cuidado. E deveria, não poderia. Deveria. Mas não o fez. E aí sai muito mais cara essa defesa, porque é muito mais complexa e às vezes... E não é garantia, né? Tá na prancha do tubarão já. Não é garantia nenhuma, por causa de negligência do próprio advogado. Então a ideia deste assunto, e eu trouxe esse assunto à baila, justamente para isso, para que os colegas vejam uma área de atuação que tem aí importante. E já faço a ressalva, não pode de atuar nessa área nos processos quem atua na OAB tem alguma função dentro da OAB, porque haveria, justamente para evitar alguma alegação de privilégio. Né? Então eu, por exemplo, não posso, quem é membro de outros órgãos dentro da OAB, também possuem essa alegação. Aquele aconselhamento, né, de eventualmente tu conversando com um colega, tu, julgador, não vai dar o caso concreto, mas no abstrato nós estamos fazendo aqui. Qualquer um faz isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Não tem mal nenhum. Foi muito esclarecedor, Christian, a conversa aí. Um assunto muito denso, acho que a gente pecou porque a gente escolheu o assunto que a gente gosta. Eu estava com saudade de falar de ética já também. Mas ele é um assunto denso e com certeza faltou muita coisa para falar. Então, acho que isso também serve de lição para mim, para o próximo projeto, para a gente verificar, fazer bem estrito senso o que a pessoa, o convidado vai falar, para que dê tempo da live se encaixar em 1 hora. Ou dá para falar por etapas, talvez, né? Falar, por exemplo, sobre eu acho que sim, capítulos, sobre julgamento. Trazer um cara que fale da... Diga. Tem uma pergunta grande, eu não consigo ver direito, talvez. Eu não acompanhei mais nada. Eu parei lá no Tibiquera, cara. Taiguara, doutores, como se processa denúncia contra empresas que, em tese, prestam serviço de consultoria. Assunto profundo. Falta de conhecimento. É isso que eu queria finalizar, gente. Eu me comprometo a encaminhar para o Christian, se eu conseguir ler depois os comentários, porque eu não tenho conseguido. E a gente responde pontualmente. Vou falar... Temos 2 minutos. Sobre as empresas que se apresentam como consultoria. Né? Nós não temos competência para fazer a fiscalização dessas empresas. Mas nós desenvolvemos, eu participei desse desenvolvimento, que era tentar descobrir quem eram os advogados para os quais essas empresas captavam clientela. Porque essas empresas podem anunciar em rádio, em televisão, e muitas das vezes essa consultoria redunda num processo judicial. E aí nós temos um intermediário captando clientela para os advogados. Uma investigação que a gente fez sobre isso, né? Eram 2 empresas, eu fui o relator. A forma torta de fazer era... Chamei as empresas, noticiei, disse, quem são os advogados que prestam serviço para vocês? E eram serviços de correspondente a R$20, por exemplo, fazer do gato ali. Atos processuais, né, e eu que atendiam eles. E uma das empresas, Incauto,
era o diretor, que era advogado, veio e deu uma relação de advogado. Então, nós Chegou e te deu de mão beijada. Mandar um beijo aí encaminhamos ao para a Tribunal de... Alessandra Reolon, que é da comissão da Cefep, né? A Alessandra tá na Cefep, né? A gente não tem feito reunião, não tenho visto 30 a Alessandra, eu me segundos, lembro 30 dela no ano segundos. passado, não sei esse ano. Christian, Tá, 23 segundos. Muito obrigado, irmão. Saudade de ti, de nada.